Muito bem! Bem-vindos de volta ao segundo episódio do canal comum sobre a U2Z, com a participação especial do Gabriel Vargas e do Marcelo. Se você perdeu, na primeira parte nós falamos o que é um potencímetro, qual que é a história da U2Z e por que é importante ter uma fábrica desse nível aqui no Brasil. E agora, nesse episódio, você vai ver os detalhes mais específicos do que faz um potencímetro ser bom ou ruim, quais são os principais problemas, como que a U2Z está inovando e muito outros detalhes mais técnicos aí para quem quer realmente entrar a fundo no assunto. Então fica ligado aí, o Gabriel Vargas estará aqui depois da vinheta. Esse braço aqui, esse aqui é da minha bicicleta. Eu usei esse medidor de potência aqui para fazer o review que está lá no Bike Magazine. Depois o pessoal do canal pode deixar o link aí embaixo. Essa unidade, esse aqui mesmo, é o que eu utilizei. E naquela matéria eu percebi que, comparado com outros medidores de potência do mesmo tipo e da mesma faixa de preço, o 2E tinha algumas vantagens interessantes, né? Ele tem, o Hermano vai falar para a gente melhor depois, ele tem um sensor giroscópio. E quando você pega o Stages, o Stages ele é muito problemático. No mountain bike, então, aqueles picos de potência, por que acontece com o Stages? Quando o pé de vela esquerdo está à frente, e aí vocês me ajudam nesse raciocínio, quando o pé de vela esquerdo está à frente e o ciclista passa no buraco, ele entende que isso aqui é cadência, e ele entende que isso aqui é força aplicada no pedal, e realmente é, porque o ciclista está com o peso apoiado. E aí ele dá uns dados, né? Ele dá lá 2.600 watts. Então isso, além de prejudicar o seu arquivo, por exemplo, eu cheguei a ver isso com um aluno meu, o atleta ele está correndo a prova de mountain bike, a potência normalizada ficava toda atrapalhada. Como é que você consegue utilizar aquele dado durante a prova, né? Então isso é uma coisa que não acontece com o 2Z, né? Então assim, além dos comparativos, né? Na época eu comparei diretamente com o pedal Faveiro e com o rolo Cyclotronics. A medição de potência, ela é sempre consistente, ela é sempre muito confiável. O coração do medidor é a medição do esticamento do metal e o nosso string gauge. Nós conseguimos evoluir hoje para um medidor ou para um string gauge já que proprietário nosso. A gente desenhou esse string gauge. Então, mas o que o usuário final vai ver nisso daí? Linearidade. Toda peça não é linear por natureza. E a gente consegue diminuir muito essa não linearidade de medição quando a gente conseguiu personalizar isso daqui. Porque o nosso software precisa trabalhar menos para poder entender os dados. Então a gente conseguiu uma medição linear. Só da gente conseguir implementar isso daqui, a nossa caminhada ao longo do tempo. O giroscópio que você, por exemplo, testou na segunda versão já não é o mesmo. Já foi atualizado para um giroscópio melhor, mas melhor por quê? Primeiro, os dois medem a velocidade angular muito bem, certo? Mas o novo giroscópio já tem um consumo de energia muito menor. Aí eu tenho se você pegar, logicamente, fiz engenharia reversa um monte de medidor, né? O conversor AD que eu uso na eletrônica do nosso, ele é de 24 bits. Se você pegar os medidores, por exemplo, se você pegar os chineses, geralmente nem tem medidor nem com conversor AD externa, né? No próprio controlador, que é de 10 bits. As marcas usam, em média, conversor de 16 bits. E pelo que eu sei, o Faveiro é o único que usa 24 bits igual ao nosso. O que melhora isso para o usuário? Eu consigo implementar filtros muito mais facilmente. A minha discursão de sinal é muito maior. Então eu consigo trabalhar em software muito melhor. Uma coisa que eu consigo implementar é quando o ciclista chega numa faixa estável de pedalada, eu tenho um filtro dinâmico que eu deixo ele mais estável. Aquele cara que não consegue manter pedalada, ele vai conseguir treinar na faixa. Você pode ver o comportamento de um medidor estocástico. Uma pedalada mais forte você pula e volta. Isso não é legal para o treino. E o feedback que eu vim recebendo ao longo do tempo, quando
quando põe no intervalo, eu gosto de controlar melhor. Então, o nosso filtro é dinâmico. Eu consigo, quando o ciclista tá numa faixa estável, eu estabilizo o pedal ali, o cara treina naquela faixa. Aí, se ele vai fazer um sprint, por exemplo, o filtro detecta que o sprint já abre, já tem uma filtragem mais rápida, já busca o sprint para pegar aquele pico de potência. Depois que estabiliza, ele volta a ficar mais estável. Isso é um trabalho grande que eu consegui implementar isso ao longo do tempo, porque a nossa eletrônica tá sempre ali no último nível, vamos dizer assim. Marcelo, você com seu olhar externo, você não desenvolveu esse produto, mas o Marcelo é um cara que entende de eletrônica e tecnologia. É um cara, por exemplo, que ele vai abrir o medidor de potência dele, vai fuçar igual o Hermano fez. Vai perder garantia, hein? Vai perder a garantia já. Marcelo, o quão difícil é criar uma coisa como essa? Olha, a primeira coisa que diferencia talvez esse estágio aqui, o estágio de lobista, vamos dizer assim, é o tempo que leva para desenvolver. E tornar isso algo robusto bastante para você colocar isso na mão de outra pessoa que não conhece esse produto, né? Então, por exemplo, eu faço coisas em casa robustas, então eu pego placas, integro, faço, mas para isso virar um produto, são muitas horas de desenvolvimento, desenho, teste, calibração, e volta, e vai, faz uma série de coisas até chegar nesse ponto que posso dizer, não, é um produto, eu tenho um processo, inclusive, para garantir essa qualidade e garantir a ida e volta de retorno, por exemplo, de garantias e tudo mais que um produto qualquer por tempo, né? Acho que o desafio é esse, principalmente para chegar nesse ponto aqui. Os pedielas que tem aquele veio central, como é que foi o desafio para adaptar para esses caras? Todos os pés de velas que chegam são individuais. Qual que é o processo? Eu tenho que desenhar isso daqui no CAD, a peça exatamente como é. Eu tenho que simular mecanicamente como vai ser a aplicação de força para ver onde mecanicamente vai responder para eu escolher aonde eu vou instalar os string gauges no pé de vela. Para tudo, 100%. Uma vez escolheu, daí é mais o desafio de você encaixar a caixinha. Como molde é super caro. Sim. Então, nós temos que otimizar isso. A nossa ideia aqui foi, a gente cria hoje uma base para cada um dos modelos, porém a caixa principal é igual. Então, a gente consegue usar um molde. Esse tipo de coisa a gente tem que fazer aqui. Tem duas partes, então. Duas partes. Isso hoje, essa parte de baixo, logicamente, ela é isolada e vedada com silicone, etc., para proteger a intrusão de água ali embaixo, e depois mais uma parte em cima com infusão, etc. O fabricante de pé de vela não vai fazer um pé de vela para ser um medidor de potência. Primeira coisa. A gente tem que ver uma peça dessa e ver se ela é capaz de medir potência. Isso que eu te perguntar, se o material já extraiu, por exemplo, na hora de elaborar a linearidade em cima dos sensores. Você pega dois braços da própria Shimano, eles não são iguais, então deve ter fábrica, não sei lá onde, em outro lugar. A gente chegou aqui uma vez, pegou dois lotes, o desenho era diferente no pé de vela. Incrível. A gente chegou a perder gabarito do Cannondale One, porque o gabarito, a estampa do pé de vela estava um pouco diferente. Quem absorve no final tudo isso é o software. O processo de calibração tem que ser, no final, responsável por absorver toda essa variação de produção. E aí vocês trabalham com os números de série do pé de vela, ou os modelos, para poder ter um software para cada um? Um software para cada um, uma calibração para cada um. Então, cada um desse daqui tem uma impressão digital de medição. E a gente tem que captar essa impressão digital de medição durante o processo. Tanto temperatura quanto força. Hermano, os medidores de potência instalados em pedivelas de carbono, como é que funciona? É o mesmo processo? Quais são os desafios? Só que o desafio do carbono é algo muito maior. A gente brinca, tem carbono comportado e carbono que fechado, rebeldão. Depende de quem colocou. Essa série nova da ISAN, XX, X0, o carbono, se você... A gente recebeu alguns... A gente pega pé de vela, logicamente, de quebrado, etc., porque a gente faz umas brincadeiras. A gente tem uma máquina laser ali que é muito potente. A gente corta eles na máquina laser. A espessura desse carbono da ISAN, que é uma rebelde, é muito fino. E qual é o problema disso? Ele responde muito rápido com temperatura. E a gente tem que compensar por isso. Às vezes o sensor de temperatura não tem a velocidade necessária para compensar essa temperatura nesses pé de velas. Por isso que o nosso trabalho foi muito grande para poder conseguir fazer isso funcionar nesse pé de velas. Qual é a temperatura, basicamente, é temperatura do material. O fato de ele ter fibras em diferentes direções não atrapalha. Não, a gente consegue na laser deixar na instalação a fibra numa única direção. Se você pegar realmente a fibra com direção cruzada, você vai ter uma medição ruim. Então, durante a instalação do string gauge, a gente tem que escolher o nosso processo de carbono, escolhe melhor direção ali. A direção que está passando tem que ser todo mundo igual ali.
Senão realmente vai dar problema de versão, né? Ô Gabriel, uma coisa interessante de falar de carbono a gente até no começo teve um certo receio, porque o carbono ele comporta muito diferente nas questões climáticas, né? E a gente vende tanto no sul como no norte do Brasil. Então isso no início deu um certo medo, mas hoje a gente, depois de tanto tempo comercializando, isso começou em abril de 2021 e a gente já está em 23, e a distribuição de carbono e alumínio, ela é bem parecida. Então, assim, hoje a gente entende que o produto, ele é repetitivo. O que acontece muitas vezes, a pessoa não entender qual é o comportamento que o pé de vela tem para ela tomar as devidas providências. Um exemplo, a pessoa sai da casa dela e não calibra, certo? Ele já pode sair medindo errado. Ou, muitas vezes, ela calibra dentro de casa numa condição de 25, 20 alguma coisa e sai para um ambiente de 30. Isso pode gerar uma grande diferença na medição. Do mesmo jeito que uma pessoa está pedalando, né, ela para por um furo de pneu, por uma parada para abastecer, para comer qualquer coisa, e volta, deixou a bicicleta no sol. 1 minuto no sol, o carbono, ele tem um comportamento de dilatação muito grande, certo? E ele pode voltar medindo errado. E normalmente ele volta medindo bastante errado quando acontece. Em alguns casos nem chega a acontecer. Como o irmão falou, esses carbonos mais novos com o objetivo de redução de peso, eles têm maior incidência nesse tipo de comportamento. Quando a gente olha alguns pé de velas tipo FSA ou as linhas mais antigas da SRAM, da linha GXP ali mais ou menos, esses carbonos eles têm um comportamento muito mais estável comparado com essas linhas novas. Certo. Para o pessoal ter uma ideia, aqui não tem, aqui são todos braços Shimano, né, de alumínio, mas o 2Z é o único fabricante do mundo que eu conheço que instala esse tipo de medidor de potência em braço de carbono, né? Todos os medidores de potência para pé de vela de carbono, ou eles são de outro tipo, completamente diferente, ou são instalados em braços que são feitos especificamente para receber o pé de vela de carbono, como é o caso do pé de vela, o Stages, no braço de carbono, que é um braço feito para aquilo. Pela FSA. Pela FSA. Um adendo. No dia 24 de abril, durante a pós-produção desse vídeo, recebemos a notícia de que a Stages está encerrando as suas operações. Todos os funcionários da fábrica dos Estados Unidos e do escritório foram demitidos. Segundo consta, houve um acordo desfeito de compra com a Giant, a qual a Giant iria comprar 1/3 da empresa, pelo valor alegado de $20 milhões, mas após 4 meses, esse acordo foi desfeito. Além disso, a Stages também teve vários problemas com o fornecedor de microchips, de velas Shimano, além da redução dos negócios com academias nos Estados Unidos que compravam as Smart Bikes da Stages. Esses medidores que estão aqui são todos de bicicletas de estrada, mas não é só na road que a gente usa medidor de potência. Mountain bike também é muito bacana. E hoje em dia, até no gravel também tem bastante gente usando. Eu não sei se vocês têm bike de pista também, pessoal treinando na pista com medidor de potência. Tem. Mas mostra aqui pra gente, Guilherme, o que vocês têm aí. Vamos começar a ver um pouco dos bastidores aqui da produção. Aqui nós temos alguns modelos de pé de vela que são produtos à pronta entrega. Então, temos aí o R8000 Ultegra, R8100, que já é da versão de 12 velocidades, Shimano 105 em todas as medidas aqui, 105 de 12 velocidades. Alguns modelos para mountain bike, né, como XTR, XT, alguns modelos da SRAM. E a gente tem também aqui essa caixa de produtos da Shimano que acabou de chegar para a gente fazer a instalação e deixar mais produto disponível à pronta entrega em todas as medidas e todos os modelos compatíveis. Então, quando o cliente não enviou dele, nós temos aqui algumas, uma certa limitação de modelos e tamanhos que são os mais vendidos e os mais procurados. Então, normalmente, Shimano 105, Ultegra, alguma coisa de Dura-Ace nós temos, e na linha de mountain bike, o XT e o GX.
conta para mim alguns problemas que você viu, os mais bizarros, que você acha que é importante compartilhar, porque pode ser que as pessoas acabem deixando isso acontecer aí, por aí. Bom, o principal, né, um dos maiores, um dos mais recorrentes é aperto de pé de vela. Então, quando um cliente liga reclamando da medição, né, a medição não está legal, e a gente olha os arquivos, olha um Garmin Connect, e a reação, né, o comportamento do sensor, ele está ok, então isso normalmente está relacionado a aperto, né? A gente tem alguns casos de clientes que conectam no sinal Bluetooth, num dispositivo Garmin, e isso causa algumas dúvidas, porque a calibração do Bluetooth é diferente da calibração do Garmin. O que a gente e a maioria dos usuários que estão no Instagram vendo as repostagens, ele vê lá o percentual de bateria e o código de calibração. O Bluetooth não tem a mesma resposta igual o ANT+. Hermano, se a pessoa instala o pé de vela na bicicleta, aperta os parafusos no torque certinho e não calibra o medidor de potência, o medidor de potência vai ler a potência errado? Olha, fora da bicicleta, para instalado na bicicleta, só de apertar esse parafuso, o offset você vai medir mais ou menos uns 20 watts. 20 watts errado se a pessoa instalou o medidor e não calibrou. Então, o que tem que fazer sem o cliente de treinar? Instala, calibra, é até legal saber a porcentagem de bateria, se está tudo certo. Simples, demora 3, 4 segundos. Pergunta que o pessoal faz, tem que calibrar sempre, toda vez? Apesar dessa nova versão agora já ter um algoritmo que ele consegue calibrar automaticamente, mas eu, como usuário, eu gosto de calibrar todo dia. Eu gosto de ver o número de bateria lá, para assim, tá legal, eu não vou passar um perrengue mesmo. E se não tiver medidor, nem sai de casa, né? Com certeza. Aí, se tiver lá os seus 10%, eu vou lá, carrego 5, 10 minutinhos antes de sair e já fico mais tranquilo. Mas é interessante calibrar. E qual que é o solvente industrial que a gente pode usar pesado, desengraxante, que pode entrar em contato com esse tipo de plástico? Para lavar a bike e tirar a graxa facinho. Olha, nós não indicamos nenhum tipo de produto químico, né? As bicicletas, os produtos próprios para lavar a bicicleta são os produtos que nós usamos nas nossas bicicletas e é o que nós recomendamos para os nossos clientes. Já aconteceram vários casos e acontecem com frequência de chegar a pé de vela aqui com problema de infiltração por questão de produto químico, no caso aí equivalente ao Solupan, é um produto, é um solvente que queima muito e ele derrete o strain gauge e toda a eletrônica. Então assim, nós falamos que isso não faz bem nem para a bicicleta, muito menos para um sensor de potência que é uma ferramenta tão delicada. Pessoal, foi super bacana estar aqui com vocês no canal comum. Hoje eu estou aqui de penetra no canal junto com o Marcelo. Você pode perceber que os apresentadores habituais do programa nem apareceram, né? Agradecer a galera da U2Z por ter recebido a gente aqui no laboratório deles. Do meu ponto de vista aqui, como entusiasta, ciclista, né, formado na área de engenharia, muito legal conhecer como é que funciona, como é que é feito o desenvolvimento, todo o processo, inclusive, da empresa, né, de manter esse negócio funcionando. Foi muito legal, obrigado. Imagina. A gente agradece, é sempre um prazer. Você, Gabriel, aí tá com a gente desde todo o desenvolvimento, junto com o Hermano. Agradecemos ao canal aí, a todos os espectadores aí que curtam o material que foi gerado. E o Hermano também por passar tanta esperança pra gente nos treinamentos aí com o sensor de potência. É isso aí, super bacana, hein? Peguei para mim aqui um V4, que a gente vai fazer uma avaliação, fazer um review bem criterioso, bem cuidadoso, e mais para frente a gente faz em vídeo todas as impressões que nós tivemos sobre esse produto. Valeu!